Fala galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 17, que tem como tema Águas Oceânicas. Espero que estejam todos bem. Aguardamos aí o nosso retorno, não sei para quando, mas enquanto isso, vamos seguir o nosso cronograma normal, beleza? Bom, o texto, né, o nosso capítulo já começa com uma pergunta bem simples. Existe diferença entre oceano e mar? Por que alguns recebem o nome de oceano e outros recebem o nome de mar? Então, para a geografia, isso tem uma explicação e está relacionado à profundidade, tá bom? Então, aqui, principalmente pela profundidade e extensão das águas de circulação. Mais ou menos, por exemplo, nós temos um conceito de piscina. Mas tem a piscina pequena, tem a piscina grande, tem a piscina olímpica. Não é tudo piscina? O que vai diferenciar uma da outra? A piscina olímpica tem tantos metros, tem tanta... Entenderam mais ou menos? Tem a quadra de futebol, a quadra tem o campo, né, na quadra, tem o campo de sintético e o campo normal, de futebol, grandão. Tudo campo de futebol, mas cada um tem uma dimensão diferente e eles ganham novos adjetivos, vamos colocar assim. Então, nós temos o mar, que é uma coisa mais restrita, e o oceano, que é muito maior, então está relacionado à profundidade. Bom, os oceanos são os maiores corpos de água salgada do planeta. Então, todo o oceano é uma massa de água gigantesca, tá bom? Isso vão definir os oceanos. Podem se identificar são 5 oceanos, e aqui estão o nome deles, né? O glacial Antártico, o glacial Ártico, o Atlântico, o Índico e o Pacífico, nada demais aqui. Até aqui, tudo bem. Mares, aí vamos agora entrar mais nesse assunto aqui. O que são os mares? Os mares são faixas de águas salgadas. Diferente dos oceanos, que são corpos, grandes massas, o mar são algumas faixas. Geralmente localizados próximos ao continente, com profundidades menores que a dos oceanos, atingindo a 3 mil metros de profundidade, enquanto os oceanos vão chegar aí a 11 mil metros. Tá? Os mares eles têm 3 distinções. Ok? Essa aula vai ser bem rapidinha. Tá? Eles podem ser abertos, interiores e fechados. Vamos explicar essa diferença aqui. O mar aberto é aquele que tem ligação direta com o oceano. E é quase impossível, né, você identificar onde começa o mar, onde começa o oceano, que é um mar aberto. Ele tem ligação direta com o oceano. Já o mar interior... Eita, relaxa, não corona não, pode ficar tranquilo. Justamente na hora do vídeo vem aquele espirrozinho, aquela... Mas enfim, vamos lá. O mar interior é aquele que também possui ligação com o oceano, mas é cercado por... Bom, é estreito. Explicando mais ou menos isso, o mar aberto tem uma ligação direta, enquanto o mar interior tem uma ligação estreita, pequena, com o oceano, tá bom? É uma ligação bem pequenininha. Já o mar fechado é o que não tem nenhuma saída para o oceano. Ele é totalmente dentro do continente e ele é muito parecido com um lago. É como se fosse um lago de água salgada, tá? Mas ele tem... A extensão dele é muito maior, a profundidade é muito maior e aí não vai se caracterizar um lago, ele é um mar, tá? Um mar fechado. Mar fechado não tem conexão com o oceano. O interior tem uma conexão pequenininha. Já o aberto, a conexão é muito grande. É basicamente isso. Isso aqui te ajuda a responder muitas perguntas, inclusive. Características das águas oceânicas. Bom, principais características: salinidade e temperatura. Salinidade, relacionada à quantidade de sal nas águas. O cloreto de sódio, o que é utilizado nos alimentos, é o que está na água do mar, tá bom? A concentração chega a ser 35 gramas por litro, enquanto aqui nas continentais, que é água doce, você encontra 5 gramas de sal só. Aí não faz diferença na composição. A temperatura das águas oceânicas varia conforme a profundidade, ou seja, quanto mais próximo da superfície, mais quente é a água. Quanto mais distante, vai ser mais fria. E... cadê a outra aqui? Ah tá, já achei aqui. Então, ó, tá muito próximo da costa, tá próximo, a água é mais quente. Quanto mais pro meio do mar, mais fria é a água. Essa relação fica meio óbvia, né? Na nossa mente. Dá para imaginar mais ou menos isso. E a outra parte é aqui, ó. Cadê? A temperatura das águas varia de acordo com a latitude. Latitude aqui do lado, ó. Para cima e para baixo, tá?
Taranã, quanto mais próximo da linha do Equador, onde bate mais sol, a água é mais quente. Quanto mais perto do polo, onde é mais frio, as águas são mais frias também, nenhuma novidade para ninguém. Então, se você tem uma área tropical, a água vai ser quente. Se você tem uma área polar, a água vai ser fria. Movimentos das águas. Bom, as águas realizam vários movimentos, deles os três são os mais importantes, são as ondas, as marés e as correntes marítimas. Vamos falar sobre eles aqui agora. As ondas, a onda é um movimento horizontal, tá? Das águas. São causadas pela força do vento. Então, se você pegar um copo d'água, desculpa, e hoje tá difícil. Se você pegar um copo d'água e assoprar, você vai ver que ele vai formar algumas ondulações, tá? Atividade sísmica, porque vai mexer aqui embaixo, né? Se você pegar um copo d'água e você bater aqui embaixo, vai mexer a água aqui em cima. Então as placas tectônicas movimentam o mar. Cadê qual é o outro que está aqui? Ah, tá. Quando a água em movimento atinge o litoral, diz que ela quebra, tá? Formando aquele tradicional movimento ali rocheado, tá? Explicando aqui para vocês sobre isso aqui. Se você tem, como eu falei, um copo d'água, aqui embaixo tem o mesmo tamanho e aqui, beleza, você assopra, faz ondulações. Mas não faz aquela onda que acontece a gente vê como está aqui, por exemplo, as maiores ondas que nós temos no Caribe e no Havaí, que chegam até 24 metros de altura. Tá? Por que acontece essa onda? Porque quando chega perto da costa, essa água está vindo aqui, ela sobe e aí quebra. Essa que é a situação. A água está aqui. Se tivesse tudo assim, ela ia fazer só isso aqui, mais nada. Mas como ela vem fazendo isso aqui e aqui é mais alto, quando ela sobe, ela vai quebrar, porque ela faz esse movimento e aí ela sobe por causa justamente do tamanho da superfície. E aí ela vai quebrar. Beleza. As marés são o movimento das águas oceânicas, tá? Causadas principalmente pela força de atração da gravidade. Pode ser da Lua ou do Sol, mas a Lua tem uma grande importância aí. Elas acontecem todos os dias, havendo normalmente 4 marés, 2 altas e 2 baixas, tá? Tananã, as águas vão subindo e vão descendo. É basicamente isso. Olha só, se a onda é um movimento horizontal, a maré é um movimento vertical, tá? Então, a Lua, ela é um principal fator de alteração na maré, né? A maré vai ficar alta ou vai ficar baixa de acordo com a lua cheia. A lua cheia, noites de lua cheia são melhores para pescar, inclusive porque a maré sobe e aí dá mais peixe, tá bom? Então tem muito a ver com isso, sim. Tem a ver com a atração gerada pela lua na Terra. E aí atrai, tem até a musiquinha, né, da lenda que fala sobre isso. Sandy Júnior. Quando as águas oceânicas entram na maré alta, tá. Então, quando a maré sobe, é maré alta. Quando a maré desce, maré baixa. Não tem muita novidade nisso aqui. É bem simples, bem tranquilo, tá? A Lua exerce essa atração. A partir do momento que a Lua exerce essa atração, de acordo com a fase da Lua, ela exerce mais ou menos atração na água do mar, tá? Então, ela tá aqui puxando e aí essa força que ela faz com que o nível do mar, que a água estaria mais solta na superfície da Terra, ela vai ser atraída pela Lua naquele período, tá bom? E por último, as correntes marítimas, também é movimento na horizontal, que carregam as águas com as características do seu local de origem, tá bom? Elas podem ser correntes frias, se forem originadas nas zonas polares, e quentes, se forem originadas na parte intertropical, na parte ali do Equador. Explicando aqui as correntes marítimas, a água, ela não fica parada, tem a correnteza, correto? Correnteza de corrente. Então ela faz um movimento na Terra. E esse movimento ele segue um padrão, tá? Ele não é assim do nada, não, segue um padrão, tanto que os navegadores mandam mensagens, né? Aquela história do botar na garrafinha, esperar para chegar em algum lugar. A corrente marítima leva algo para alguma coisa de uma parte para outra. Isso aí é normal, é tradicional. Então, quando as correntes seguem o seu fluxo normal, elas saem às vezes de locais mais quentes e as águas que são quentes vão com essas características quentes para outros lugares mais frios. E aí ela vai subindo, por exemplo, vamos lá. O exemplo mais clássico que tem
é a corrente do Golfo do México e a corrente do Labrador. É a mesma corrente. Só que quando ela sai do México, ela sai do Golfo do México quente. E aí ela sobe e vai lá para a Europa. Quando chega lá nos países nórdicos, na Europa, na Noruega mais precisamente, ela deixa aquelas águas mais quentes e elas não congelam. Porque como ela vem quente, ela chega lá, ela demora mais a resfriar e aí ela não vai congelar. Isso permite com que a Noruega possa pescar o ano inteiro. A atividade pesqueira na Noruega tem o ano inteiro porque não congela aquela água. Porque ela vem lá do Golfo do México quentinha. Quando ela continua o seu fluxo, ela vai passar pelo Polo Norte. Ela passa pelo Polo Norte e aí ela vai esfriar por completo. Quando ela esfria, ela desce como corrente do Labrador. E aí ela passa lá no Canadá. Quando ela passa no Canadá, ela já passa tão fria que ela potencializa o inverno canadense. E aí ela congela tudo por lá. Então ela vem quente e desce fria. Quando ela vai quente, ela ajuda num lado. Quando ela volta fria, ela prejudica do outro. Então a corrente marítima também é o movimento das águas oceânicas, tá bom? Aqui peço para que vocês façam uma leitura do texto 5 e 6, que fala mais de poluição e tudo mais, utilização da água, então não vamos perder tempo com isso. E os exercícios da página 101. Então é basicamente isso aqui. Qualquer dúvida, estou aqui para vocês. Não é nada muito difícil. Falamos sobre mares, mar aberto, interior e fechado, tem uma diferença. Falamos dos 3 movimentos do mar, tá? Salinidade e temperatura. Então, mar aberto, um resumão. Contato direto com o oceano. Mar interior, um contato estreito, mar fechado não tem contato. E quando falamos de movimentos das águas, a onda é um movimento horizontal causado pelo vento ou por movimentação tectônica. Também o giro da Terra ajuda na formação das ondas. Nós temos também as marés, movimento vertical no caso, que sobe e desce, tem muito a ver com a atração do Sol e da Lua. Então eles que fazem a maré subir e descer. E por último as correntes marítimas, que são correntes, a correnteza do mar, que leva a água de um lugar para o outro com as suas características, sendo que se ela sai de um lugar quente, ela leva características quentes para um lugar frio, se ela sai de um lugar frio, ela leva características frias para um lugar quente. É basicamente isso, não é nada muito absurdo aqui, beleza? Fiquem com Deus, até a próxima.